Um minutinho só, pessoal, que eu vou abrir em tela cheia. Tá aparecendo os slides para todo mundo, pessoal? Então, hoje a gente vai falar sobre o Centro de Recuperação Pós-Anestésica, tá? Conteúdo importantíssimo para o pessoal que trabalha, né, que faz o curso de recepcionista hospitalar, para entender, né, todos os setores do hospital. Importantíssimo para o curso de instrumentação cirúrgica, né? E para toda a equipe, né, que trabalha ali na unidade hospitalar, o pessoal que faz agente de saúde também é bem importante. Agente de saúde é o pessoal que faz auxiliar de farmácia também é importantíssimo, tá? Porque vocês vão atuar com os diversos setores que a gente tem dentro do hospital. E um desses setores é o Centro de Recuperação Pós-Anestésica, que como, né, o próprio nome diz, é um local onde a gente vai com o nosso paciente, o paciente vai ser admitido para se recuperar pós-cirurgia, ok? Então vamos lá. Então, a unidade de recuperação pós-anestésica é a área destinada à permanência do paciente logo após o término da cirurgia, onde fica sob os cuidados da equipe de enfermagem e médica até que os reflexos e sinais vitais voltem à normalidade e seja recuperada a consciência. Então, a gente também vai falar um pouquinho nesses slides sobre anestesia, tá? Uma pincelada em anestesia. Então, sempre que o paciente for submetido, né, a um procedimento cirúrgico, os reflexos, os sinais vitais e a consciência desse paciente, ele vai ser alterado. Então, esse paciente, ele precisa ficar sobre vigília, tá? Sobre um cuidado a mais, sobre um cuidado especial. Então, ele não é levado diretamente ao quarto, a clínica médica, a clínica cirúrgica, depende aí das instalações hospitalares. Então, ele saiu do centro cirúrgico, ele é levado para a unidade de recuperação pós-anestésica, né? Ele é levado para ser monitorado até que seja os padrões desse paciente normalizado. Esta unidade oferece, portanto, a vantagem de proporcionar ao paciente a maior segurança e um melhor atendimento, pois se trata de um local provido de recursos, materiais e de pessoal especificamente treinados para prestar assistência durante esse período considerado crítico, por ser o de maior incidência de complicações anestésicas ou pós-operatórias imediatas. Então, quando a gente fala sobre os riscos de uma cirurgia,
a gente não fala somente sobre o risco do momento da cirurgia em si, que são inúmeros, tá? Então, a gente vai ter riscos de hemorragias, riscos de perfurações, risco de contaminação. A gente vai ter N fatores que pode dar errado, o paciente descompensar, o paciente não conseguir reagir. N situações que pode acontecer dentro da sala cirúrgica, tá? Mas as complicações do pós imediato, as complicações que vêm logo após as cirurgias, também são muito levadas em consideração, tá? Porque é altamente perigoso o paciente no estágio voltando da anestesia, um paciente voltando de um pós-operatório. É só a gente imaginar a agressividade que tem tanto a anestesia quanto o procedimento cirúrgico. As primeiras horas, os primeiros minutos de pós-cirúrgicos são muito críticos, tá? É muito complicado para o paciente, ok? A sala de recuperação pós-anestésica, né, pela sigla CRPA, ou, né, aqui a gente chama muito de RPA, tá? Quase sempre é adjacente à sala cirúrgica e teve seu início em 1801 na Inglaterra. Então, geralmente, a sala de recuperação anestésica, ela vai estar próximo, né, uma extensão do centro cirúrgico, tá? Então, por isso que quando alguém passa por procedimento cirúrgico, né, demora tanto para ir para o quarto. Aí você busca informações, a pessoa ainda fala, o paciente ainda está no bloco cirúrgico. Aí você fala assim, caraca, mas ele ainda está passando por cirurgia? Às vezes não. Às vezes ele está na sala de recuperação pós-anestésica. Primeira pergunta aqui que eu tenho para vocês. Todo mundo aqui já ouviu falar em sala de recuperação pós-anestésica? Todo mundo conhecia esse setor do hospital? A Andressa falou que sim, que conhecia. Mais alguém, pessoal? O Alexandre também. Todo mundo conhecia esse setor do hospital? Então vamos lá. Então, na sala de recuperação pós-anestésica, a equipe de profissionais da área da saúde vão monitorar os sinais vitais do paciente, bem como frequência cardíaca, pressão arterial, nível de oxigênio, né? A saturação, a atividade respiratória e é tomada medidas imediatas para corrigir quaisquer problemas que possam surgir. Então, ali a gente vai deixar o paciente sendo monitorado, monitoramento constante, e ele vai ser observado durante todo o momento que ele passar ali. E se porventura ocorrer alguma alteração neste paciente, a gente consegue reverter, na maioria das vezes, na própria sala de recuperação pós-anestésica, caso ali a gente não tenha medidas o suficientes para corrigir, a gente está ao lado do centro cirúrgico. Então, a gente retorna com esse paciente direto para a mesa cirúrgica, tá?
Por isso que precisa ser próximo, tá? Além disso, é o local onde os pacientes são avaliados quanto à dor e as questões relacionadas à recuperação pós-operatória. A equipe também vai administrar medicamentos para controlar dor, a náusea, o vômito e além de prestar cuidados adicionais como realização de curativo, verificação de catéter e dreno. Então, dependendo de qual é a circunstância, de qual cirurgia, tá? Esse paciente vai sair com catéter, vai sair com dreno, e aí ali a gente já vai ter as medidas iniciais quanto a isso. Quando a gente é outros setores do hospital e a gente recebe o paciente vindos, né, da sala de recuperação anestésica, o paciente já está bonitinho, já está feito com curativo, já está medicado, já está com catéter, já está com dreno, já está tudo bonitinho pra gente. É o paciente que nem dá trabalho quando ele acaba de chegar, tá? O Jairo perguntou, meu Deus, tem alguém que não conhece? Um monte de gente não conhece o setor de recuperação pós-anestésica. Tem muita gente que acha que saiu do bloco cirúrgico já vai direto para internação. Já vai direto para internação, para a clínica cirúrgica, para a clínica médica. Tanto que a principal dúvida dos pacientes quando a gente está ali no setor, né? Quando estão esperando o familiar sair de cirurgia. Quando a gente fala assim, o paciente ainda está no bloco cirúrgico. Aí a pessoa já vira e fala pra gente, nossa, mas ele ainda está em cirurgia? Não, o bloco cirúrgico não é só a sala de cirurgia, não é só a mesa. É a sala de recuperação pós-anestésica também, pós-operatória também. Mais ainda que tem setor também que a gente tem a UTI, né? Em vez de ter a RPA. Então o paciente, ele vai para UTI, né? Então indo para UTI o pessoal fica chocado. Como assim ele foi para UTI? Acabou de passar pelo procedimento de cirurgia, ele precisa ser acompanhado de perto. Pessoal que é de recepcionista hospitalar vai ver muito isso. Pessoal perguntando e questionando o número de horas que o paciente está no bloco cirúrgico. Potenciais complicações na recuperação pós-anestésica. Então vamos lá. Tipo de complicação o paciente pode ter dentro da sala de recuperação? Existem vários potenciais de complicação que pode ocorrer, né, na RPA, que vão desde efeitos colaterais leves até problemas graves que podem ameaçar a vida do paciente. Algumas complicações mais comuns incluem náuseas e vômitos, né, que é uma das complicações mais comuns que pode ocorrer devido aos efeitos da anestesia no sistema nervoso central e também no gastrointestinal. A dor é uma outra complicação comum que pode ser causada pela cirurgia em si ou pela posição em que o paciente foi colocado durante a cirurgia ou por procedimentos invasivos que foram realizados dentro da operação. Como a gente disse, né? A complexidade, né, com que o paciente é submetido durante o procedimento operatório, tá? Então, o paciente vai ser aberto. O paciente vai ficar durante horas numa mesma posição. Então, tudo isso pode gerar dor. Complicação respiratória. A anestesia pode afetar a respiração do paciente, especialmente se ele já tiver algum problema respiratório. Complicações respiratórias podem incluir a hipoxemia, a baixa oxigenação do sangue, atelexia, que é o colapso do tecido pulmonar, e pneumonia. Geralmente, pneumonia ela tende a aparecer até um pouquinho depois que o paciente já saiu da RPA, ok? Complicações cardiovasculares, né?
Então, a anestesia também pode afetar o sistema cardiovascular, causando complicações como hipotensão, hipertensão e também arritmias cardíacas, né, devido, né, ao que é utilizado, né, ao composto farmacológico da anestesia. Complicações neurológicas. A anestesia pode afetar o sistema nervoso central, causando complicações como dores de cabeça, confusão, tontura, visão turva ou perda de memória temporária. Eu sempre uso como exemplo as complicações neurológicas, né, principalmente a confusão, né, dos pacientes que fazem endoscopia e como eles ficam, tá? Todo mundo já viu o paciente pós-endoscopia, como que eles ficam? Então vamos lá. Complicações das feridas cirúrgicas. A cirurgia em si pode causar complicações na ferida cirúrgica, que incluem infecção, hematoma, né, acúmulo de sangue, deiscência, que é a abertura da incisão, e a evisceração, que é a protusão de órgãos através da incisão. Então, quando se trata de hematoma e tudo mais, é o esperado, tá? Em alguns tipos de cirurgia, a gente espera que ocorra. As outras apresentam aí um maior risco para o paciente. Quanto mais próximo do centro cirúrgico, mais fácil, né, de normalizar. Reação alérgica. Embora seja raro, os pacientes podem desenvolver uma reação alérgica à anestesia, o que pode causar sintomas como urticária, coceira, inchaço ou dificuldade para respirar. Em casos, por exemplo, que a gente vai ter o que a gente chama de choque anafilático, né, a dificuldade de respirar. O choque anafilático é imprescindível que esteja próximo ao centro cirúrgico, né, para uma possível tráqueo, né, para conseguir estabilizar os padrões respiratórios do paciente. Boa tarde, Janaína. Tudo bem? E como que a gente dá alta para o paciente, né, na RPA? Boa tarde, Jocelene. Os critérios de alta na sala de recuperação pós-anestésicas variam conforme o protocolo da instituição e o tipo de cirurgia realizada. Mas geralmente eles vão incluir a estabilidade cardiovascular, então o paciente tem que apresentar os sinais estáveis de pressão alta, frequência cardíaca e ritmo cardíaco, estabilidade respiratória, o paciente deve estar respirando de forma regular, sem dificuldade,
sem sinais de hipoxemia ou sem sinais de hipercarpenia, que é o acúmulo de dióxido de carbono no sangue. Então, também é observado nesses casos, né, o que a gente chama de gasometria arterial. Alguém já ouviu falar em gasometria arterial? A parte de oximetria, a parte que a gente estava falando ali de gasometria arterial, gente, é um exame que a gente realiza para a gente ver os níveis de dióxido de carbono e de oxigênio circulante na artéria do paciente, tá? Na circulação arterial, ok? Então, a gasometria, ela vai checar os níveis de dióxido de carbono e os níveis de oxigênio no paciente, ok? Então vamos lá. Nível de consciência. O paciente deve estar acordado e orientado, sem sinais de confusão ou desorientação. Então, o paciente ele não pode, sob circunstância alguma, tá confuso ou desorientado para receber essa alta, tá? Geralmente a gente manda o paciente para outros setores do hospital no mais complexo
estabilizado, tá? Por quê? Porque alterações no nível de consciência pode ser um sinal de que esse paciente não está bem, ok? Então, sempre com o nível de consciência, sempre com as escalas, né, que a gente tem, o melhor possível para a gente dar continuidade ao tratamento do paciente, ok? Controle de dor. A dor do paciente, ele deve estar sob controle adequado e ele deve ser capaz de se mover sem problemas. Aí que está o ponto que muita gente demora para sair da RPA, tá? Geralmente quando o paciente toma RAC, porque ele vai perder a movimentação, a capacidade motora dos membros inferiores, né? E essa demora, né, para voltar esses movimentos varia muito de paciente para paciente. Então, enquanto a gente não tem, né, sensibilidade, enquanto a gente não tem resquícios de movimento no paciente, a gente não consegue liberar. Mas aquilo, tá? O protocolo varia de instituição para instituição. Outra coisa que a gente vê aqui, não sei se tem no próximo slide. Mas que a gente, principalmente paciente pós-RAC, ele precisa conseguir fazer urinar, conseguir ter a urina espontânea, ok? Estabilidade neurológica. O paciente deve estar com uma função neurológica normal, sem sinais de confusão, tontura e perda de memória temporária. Estabilidade metabólica. O paciente deve apresentar sinais estáveis de temperatura, glicemia e equilíbrio hidroeletrólito. Ausência de complicações. Não deve haver sinais de complicações graves, como sangramento em excesso, infecção, insuficiência respiratória e cardiovascular. Então vamos lá. A parte, principalmente, de sinais vitais de temperatura e tudo mais, vocês lembram o que a temperatura corpórea quer dizer pra gente? Quando a gente está com aumento de temperatura, o que pode indicar pra gente? Alguém sabe, pessoal? Febre, infecção, exatamente. Então, a febre é um sinal claríssimo de que pode estar acontecendo uma infecção, tá? Então, a gente tem que estabelecer todos os parâmetros vitais do paciente. Aqui fala sobre a glicemia. A glicemia é um fator importantíssimo, gente. Tanto pós quanto pré-operatório. Se a pessoa não tiver com índices de glicemia favoráveis, elas nem entram para a sala de cirurgia, tá? O pessoal costuma brincar com diabetes, dizer que a diabetes não mata, diabetes mata e mata mais do que vocês pensam, tá? Se a pessoa tiver com os valores alterados, elas não entram em sala de cirurgia. Se tiver com o valor alterado no pós, elas não saem da RPA, ok? Quando o paciente atende a todos os critérios, ele é considerado estável o suficiente para receber alta da RPA e ser transferido para o quarto ou para outra área de internação. Geralmente clínica cirúrgica, geralmente clínica médica, né? Aí é a caráter do próprio hospital. É importante ressaltar que a alta na RPA não significa que o paciente esteja completamente recuperado da cirurgia, mas que sim,
ele está estável o suficiente para continuar a recuperação em um ambiente menos intensivo. Então, isso que vocês precisam lembrar bastante, tá? Que quando a gente fala que o paciente ganhou alta da RPA, o pessoal costuma colocar como se o paciente já tivesse 100% recuperado, pronta para outra, podendo se mover, podendo comer, podendo se... Não, tá? Então, a alta da RPA só quer dizer que ele não está precisando de um ambiente tão intensivo, que ele não está precisando de cuidados tão detalhados, mas que ele precisa ainda estar sob constante vigilância, que ele precisa estar sob cuidados e que a gente precisa ter uma atenção redobrada com aquele paciente, ok? Dúvidas até aí? Os requisitos ambientais indispensáveis ao centro de recuperação. Então, vamos lá, a gente vai falar sobre a estrutura do centro de recuperação. Localização próxima ao centro cirúrgico. Tem que ter temperatura, ventilação e iluminação adequada, piso refratário, a condutibilidade elétrica, facilidade de limpeza, suficiente espaço, não devendo a área ser inferior a 25 metros quadrados. Os leitos devem estar dispostos de tal forma em que o paciente possa ser visto de qualquer ângulo do recinto. Portas amplas que permitem a entrada de aparelhos transportáveis como raio-x, aparelhos de anestesia, aspiradores, fontes de oxigênio permanente, estantes, armários amplos para depósitos de medicamento, materiais cirúrgicos e aparelhos. Quando a gente fala de hospital, as pessoas elas têm a doce ilusão de que para a construção do hospital basta ter qualquer imóvel, qualquer parede, qualquer coisa levantada e jogar a gente lá dentro e atender, né? A construção do hospital, ele deve ter todo um parâmetro a ser observado. A gente tem metragem que deve ter, a gente tem cor que deve obedecer, a gente tem pisos que deve ter, tudo isso regulamentado. Então, a gente precisa de tamanho suficiente, a gente precisa pensar em absolutamente toda a estrutura do hospital para conseguir fazer. Eu falo muito isso das pessoas não entender a complexidade da estrutura do hospital em si, quando aqui na cidade onde eu moro, eles estão construindo um hospital, se eu não me engano, de média complexidade. E o que mais vê em rede social é o pessoal falando assim: porque em vez de construir o hospital, eles não reformam a UPA. Porque a UPA não tem capacidade estrutural para a demanda de um hospital de média a alta complexidade.
Então, a parte de estrutura mesmo, a parte do prédio, a parte de metragem, a parte de infraestrutura, não comporta um hospital de média a alta complexidade. Por isso que está construindo um novo. Então, geralmente, a gente não tem muito esse pensamento, tá? E é bom a gente ter. Aqui fala muito sobre a importância dessa sala ser amplo o suficiente para que a gente consiga ter leitos, que a gente consiga observar o paciente de qualquer ângulo. Então, aonde eu estiver dentro da sala, eu tenho que conseguir ver todos os pacientes que estão instalados na RPA. A mesma coisa para a UTI. Então, a UTI, dentro do posto de enfermagem, a gente tem que ser capaz de conseguir observar os parâmetros e observar todos os pacientes que estão internados naquele setor. Ok? Dúvidas até aí, pessoal? Dúvidas, pessoal? As normas quanto a isso, gente, é muito chata, gente. Normas para construção normal, né, para projetos de casa e empresas já são chatas, né? A fiscalização já é muito difícil. Em hospital é ainda pior, tá? Então vamos lá, vamos falar de anestesia. Então, a gente tem, né? Ai, peraí. A gente tem, quando a gente vai falar sobre anestesia, a gente tem que ter a atenção sobre os seguintes pontos. Então, quando a gente vai colocar qual anestesia será utilizada no paciente, a gente tem que observar os seguintes pontos: presença de doenças coexistentes e a gravidade delas. Então, a gente tem que ver, esse paciente, ele tem problema respiratório, esse paciente tem problema cardiovascular, esse paciente tem problema neurológico, esse paciente tem alergia, alguma coisa, esse paciente tem estabilizado a glicemia, esse paciente tem estabilizado a pressão arterial, o quão ele tem diabetes, mas o quão grave é essa diabetes? Ele tem hipertensão, mas o quão grave é essa hipertensão? Então, tudo isso precisa ser observado. O tipo, a duração e a abordagem do procedimento cirúrgico, tá? Então, a anestesia, principalmente, ela é feita baseada na duração da cirurgia. Então, pra quê? Por quê? Porque o paciente não pode acordar no meio da cirurgia. Então, a gente tem lá, né, um cálculo que é feito do tempo de duração da anestesia, com um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas, né, cada cirurgia vai ter seu tempo de duração
previsto, tá? E aí o cálculo é feito com base no tamanho, no peso do paciente, no tipo de procedimento também, como que vai ser feito. Então, tudo isso tem que ser muito bem observado. A posição do paciente durante a cirurgia. Por quê, professora? Porque a gente tem cirurgias, né? A gente tem anestesias, na verdade, que vai limitar os pacientes a algumas posições. Como, por exemplo, a RAC, ela vai ter, né? A anestesia RAC, ela vai ter diminuída, né? Quase não vai ter movimentação nos membros inferiores. Então, a gente tem que acomodar esse paciente conforme, né, previsto que ele não vai utilizar esses membros inferiores, conforme não vá, né, mexer com esses membros inferiores. Então, a gente tem que ver lá a posição em que o paciente vai estar, qual cirurgia que a gente vai estar, como a gente vai colocar esse paciente no pós-anestésico, tá? Manejo pós-operatório. Então, procedimentos com grande chance de dor aguda, associando as técnicas de bloqueio regional, combinados ou com a anestesia geral e sedação. Então, como que vai ser para esse paciente no quesito dor, tá? Essa dor vai ser insuportável, então a gente vai fazer um bloqueio na área ou a gente vai fazer uma anestesia geral e sedação. Então, tudo isso tem que ser observado. E os objetivos primordiais, né, da anestesia: suprir a sensibilidade dolorosa, então o paciente não sentir dor, manter ou não a consciência do paciente. Tem anestesia que o paciente vai manter o nível de consciência, tá? Promover o relaxamento muscular e proporcionar condições ideais para a atuação dos médicos cirurgiões. Lembrando que a cirurgia altera toda a hemodinâmica do paciente. Então, vai alterar o batimento cardíaco, vai alterar a pressão arterial, vai alterar a temperatura, vai alterar absolutamente tudo. Então, a anestesia visa que esse tipo de alteração não seja tão drástica. Dúvidas até aí, pessoal? Então, vamos lá. Sedação. A sedação é um estado alterado de consciência, caracterizado clinicamente por vários níveis de depressão no sistema nervoso central, cujo o objetivo é proporcionar conforto durante a realização do procedimento diagnóstico, terapêutico ou cirúrgico de menor porte. Então, a gente vai ter sedação leve, o paciente que vai permanecer respondendo a comandos verbais e aos reflexos protetores, que vão estar normais e minimamente alterados. A gente vai ter a sedação moderada, a
a depressão do estado de consciência, porém o paciente responde a comandos verbais quando estimulado, ou verbalmente ou com toque. Sedação profunda, o paciente dificilmente é despertado por comando verbal, mas ele vai responder a estímulo doloroso. A ventilação desse paciente vai ser espontânea, mas, pode estar comprometida ou insuficiente. Então, é o paciente que a gente vai colocar, na sedação e vai colocar no oxigênio por um cateterzinho. Então, aquele caninho que coloca no nariz somente, ok? Anestesia geral é um estado de inconsciência reversível, caracterizado por amnésia, analgesia, perda parcial ou total dos reflexos, relaxamento muscular, incluindo uma capacidade de manter via aérea. Então, o que é analgesia, pessoal? Analgesia, gente, é a ausência da dor, ok? Tem como objetivo a depressão irregular, irreversível ao sistema nervoso central, produzida aí por fármacos que vão que determinarão os graus variados do bloqueio sensorial, que vai ser o bloqueio motor, de reflexo e cognição. Para que ocorra a anestesia geral segura, é necessária a permeabilidade eficaz das vias aéreas, sendo necessária a intubação traqueal. Então, aqui, nesse tipo de anestesia, na anestesia geral, o paciente ele vai ser entubado, tá? Por quê? Porque o fármaco que vai ser utilizado, ele vai deprimir o sistema respiratório. Então, esse paciente, se não entubado, ele não vai conseguir realizar a respiração sozinha. Então, pode ser que esse paciente, se não tiver entubado, ele tenha uma parada respiratória ali no momento em que estiver ocorrendo a cirurgia. Então, todos os pacientes que vão passar por anestesia geral, eles vão ser entubados, ok? A anestesia geral, ela vai ser dividida em 3 fases, que é a fase de indução, que compreende o período entre a administração dos agentes anestésicos até o início do procedimento. Então, nesse período aqui, gente, é o período em que a gente vai receber os agentes anestésicos e vai, até o procedimento de iniciar, de fato, a sedação geral, a anestesia geral. Então, geralmente, esse paciente ele já vai ser sedado antes do anestésico, ok? Fase de manutenção vai corresponder ao período entre o início e fim do procedimento cirúrgico. E a fase de despertar, que vai corresponder à reversão da anestesia.
é quando o paciente está prestes a sair da sala de cirurgia. Então, no momento em que a cirurgia estiver acabando, esse paciente tem que estar voltando, ok? Dúvidas até aí, pessoal? Eu tenho um pouquinho de medo da anestesia geral, não vou mentir, não. Dúvidas, pessoal? Então, vamos lá. Anestesia regional consiste na perda sensorial irreversível, né, totalmente reversível, em uma área ou região específica do corpo, onde vai ser feito um bloqueio ou a anestesia das fibras nervosas no sítio operatório e ao redor dele. As técnicas elas vão incluir bloqueios espinhais, epidurais, caudais e os bloqueios dos principais nervos periféricos. Aqui a gente vai falar de alguns tipos de bloqueio, não vamos falar de todos, ok? Então a gente vai falar aqui dos que a gente mais usa, que é os mais falados, mas não tão profundamente, que é o bloqueio peridural, que é feita ali na região lombar ou sacral. É onde a gente vai ter a difusão de anestésico pela dura mater, né? Vai ter aí uma maior analgesia após, né, pós-operatória. Alguém lembra o que é a dura mater? A dura mater, gente, é uma das meninges, tá? Uma das meninges que passam ali recobrindo o sistema nervoso central. Então, pega a parte do encéfalo e a parte da medula, tá? Toda a parte da coluna também. A gente vai ter o bloqueio subaracnoide ou raquianestesia, que é a famosa, né, anestesia raque. A anestesia decorre da aplicação de um anestésico local no interior do espaço subaracnoide, que também é uma das meninges, tá? Lembra lá? Pia mater, dura mater e aracnoide. A anestesia local. Procedimento anestésico muito usual, sendo utilizado para bloquear a dor, anestesiando pequenas regiões do corpo, sendo administrados o que a gente chama de lidocaína na pele e nos tecidos, através da infiltração de anestésicos no local, que será abordado. Por este motivo, chama-se de anestesia local e não necessita ser administrada pelo anestesista, pode ser aplicado diretamente pelo cirurgião. O paciente pode ou não estar acordado durante o procedimento.
A cirurgia local, né, a cirurgia anestesia local, geralmente é aquela mesma que a gente utiliza para dar ponto, né? Então, sofri um corte no dedo, então precisei suturar. A anestesia que vai ser aplicada vai ser a local, tá? Que é uma injeçãozinha aí de lidocaína. Dúvidas, pessoal? Se não há dúvidas, pessoal, a gente vai finalizar a nossa aula. Então, novamente, lembrando para vocês, acessem lá o conteúdo da plataforma, tá? Lembrando que as lives, elas são conteúdo complementar, tá? Elas vão auxiliar naquilo que vocês já veem lá na plataforma, ok? Os slides vão ser enviados para vocês lá no nosso grupo do Telegram, ok? Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês, um bom final de semana. Até semana que vem.